Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nesta manhã, o nosso devocional será na parábola do bom samaritano. E o tema que eu coloquei é: com qual dos três você se identifica? O texto é Lucas 10, de 25 a 37. Eu vou usar os 3 pontos que tem no livro José da Silva, um pregador leigo. Esse livro foi desenvolvido pelo pastor Jerry Stanley Kay. Ele foi professor de homilética por muitos anos do Seminário Batista do Sul do Brasil. Quando eu fui seminarista, lá no Seminário Batista do Cariri, aqui tinha este livro, José da Silva, um pregador leigo. E eu achei interessante este sermão e os pontos que o pastor dá à parábola do bom samaritano. Eu vou usar aqueles pontos do livro José da Silva, um pregador leigo, mas vou desenvolver aqui o devocional. Vamos então à leitura do texto. Eu vou ler a partir de Lucas 10, verso 29. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Leiamos. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Aí a pergunta que eu fiz no inicial, no tema, foi: com quais destes 3 você se identifica? Primeiro, os salteadores. E lá no livro José da Silva, um pregador leigo, o pastor coloca o primeiro ponto: o que é teu pode ser meu, vou tomar. Este era o lema dos salteadores: o que é teu pode ser meu, vou tomar. Isso se identifica não só com aqueles que assaltam, com aqueles que roubam, mas também com quem cobiça. Se você é alguém que vive a cobiçar, você está se identificando com os salteadores. O que é teu pode ser meu, vou tomar. Este era o lema dos salteadores. E quem cobiça deseja o que é do próximo. Quando acontece adultérios, é porque alguém desejou o que não era seu. Quando acontece desfalques, roubo, que alguém desejou o que não era seu, através da cobiça ou da inveja. Eu queria aquilo, eu invejo o meu próximo e eu quero aquilo que é dele também para mim, por causa da minha inveja. Ou então eu desejo que o outro fracasse para não ter sucesso. Tudo isso é se identificar com os salteadores. Quando eu vejo o meu irmão progredindo, crescendo na vida, vitorioso porque passa em algum concurso ou no vestibular, mas eu não me alegro com ele, isto é inveja. Eu posso estar
cobiçando e desejando que aquilo fosse para mim. Eu tenho inveja ou cobiço o sucesso do outro. É como se eu estivesse dizendo, o que é teu poderia ser meu e dar o desejo de tomar para mim. Foi isso que os salteadores fizeram e é isso que os assaltantes e salteadores fazem. O que é do próximo pode ser dele, ele quer, então ele vai tomar. Essa foi a atitude dos salteadores. Mas qual foi a atitude do sacerdote e do levita? O que é meu é só meu, vou guardar. Veja que o sacerdote e o levita não eram desonestos, não eram talvez cobiçosos, mas eram o quê? Avarentos. Esse grupo aqui era honesto, o sacerdote e o levita. Eles talvez nem estivessem desejando os bens materiais de ninguém, mas queriam o que era deles, era só deles. Eles eram avarentos. Quantas pessoas têm crentes, inclusive honestas, que não cobiçam o que é do outro, mas que se identifica com o sacerdote e com o levita. São avarentos. E aqui, quando eu comparo esta parábola, eu compararia o sacerdote a um pastor hoje e o levita a um diácono, ou seja, aquelas pessoas da liderança da igreja que deveria dar o exemplo. Mas muitas vezes, não só membros comuns da igreja, eu estou dizendo comum não para desvalorizar, mas daqueles membros que não têm cargo de liderança na igreja, não só eles agem assim, como às vezes a liderança. O que é meu é só meu, eu vou guardar. Tudo era só deles. Eles eram incapazes de ajudar alguém, eram incapazes de se importar com a dor do outro. Elas eram incapazes de repartir um pouco com o outro. Agora me diga, uma pessoa dessa, tal qual o sacerdote ou o levita, pode ser um discípulo de Cristo, daquele que disse, lá em Marcos 6, 36 e 37, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, despede-os, a multidão, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Veja a magnífica resposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhe vós de comer. Você entende? Os discípulos, os apóstolos estavam dizendo, Jesus, despede esta multidão, para que eles saiam por aí pelas aldeias circunvizinhas e comprem o que comer. E Jesus, com toda a serenidade que lhe era peculiar, disse, dai-lhes vós de comer. 5.000 homens ali, só homens tinham 5.000. Pode alguém que não quer repartir, que não quer ajudar o próximo, ser um discípulo de Cristo? A resposta, irmãos, é não, não pode. Um crente, um discípulo de Cristo não pode ter o lema do sacerdote e do levita, o que é meu é só meu, vou guardar. Agora vem o samaritano. E o samaritano, o terceiro ponto é, o que é meu pode ser teu, vou repartir. Por isso um avarento não pode ser discípulo de Cristo. Jesus elogiou quem? Quando ele perguntou ao doutor da lei, qual destes te parece o próximo? Aquele que usou de misericórdia para com ele, foi a resposta. Jesus disse, vai e faz de igual modo. Então um avarento não pode ser discípulo do Senhor Jesus, não dá. A palavra de Deus deixa claro que nós devemos amar ao próximo. Aliás, Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos, 2.
Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aí o resumo de toda a lei. Quem cumpre esses 2 mandamentos vai guardar toda a lei. Jesus resumiu. E Tiago, o irmão do Senhor, deixa claro que se você não se identifica aqui com o samaritano, também não é um discípulo de Cristo. Tiago, capítulo 2, verso 15 a 17. Se o irmão ou a irmã estiverem nus, se tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tiago diz, que proveito há você desejar só o bem do teu irmão, do teu próximo, mas não tiver coragem de repartir com ele. Então, irmãos, essa parábola é atual, para os dias atuais, em que muitas pessoas não caíram em mãos de salteadores, mas caíram nesta pandemia, perderam seu ganha-pão, estão muitas vezes necessitados. Irmãos nossos precisam, muitos deles, de ser socorridos com uma palavra de ânimo, e não só com palavras de ânimo, mas financeiramente, com ajudas materiais. É atual, a palavra de Deus sempre é atual, mas esta parábola cai bem aqui, por isso eu lembrei dela nesta manhã, quando estava meditando, e pergunto aqui no final, com qual destes 3 grupos, ou dessas 3 grupos de pessoas você se identifica, com quais atitudes você se identifica, ou quais atitudes você tem adotado? A dos salteadores que cobiça, que deseja, que é teu, pode ser meu, ou a do samaritano, ou melhor, a do sacerdote e do levita? O que é meu é só meu. Eu vejo meu irmão necessitado, eu vejo precisando de medicamento, de alimento, de vestimenta, mas é meu, esse dinheirinho é meu, isso é meu ídolo, eu sou avarento. Ou será que você, como discípulo de Cristo, se identifica com o samaritano, que inclusive era rejeitado pelos judeus, que para e que diz, o que é meu pode ser seu, se você precisar, e vai repartir, e além de tratar, de se importar com a dor do outro que ele nem conhecia, leva para a estalagem, paga por ele, diz, se gastar a mais, eu quando voltar te restituo. É tempo de mudar nossas atitudes, se não estão corretas, se não agimos como o bom samaritano, é tempo de mudar, de agir como um discípulo do Senhor Jesus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai amado, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, pela tua salvação, pelo teu cuidado. Ó Senhor, nos ajuda a ter um coração que reparta com aquele que necessita. Que a nossa atitude possa ser essa terceira. O que é meu pode ser seu. Posso repartir. Abençoa a tua igreja, o teu povo, ó Pai. Que nós sejamos um povo generoso. E que o Senhor nos abençoe a cada dia e nos proteja desta epidemia. Nos guia, Senhor, pois com o Senhor nós caminharemos confiantes e seguros. Em nome do Senhor Jesus. Amém.